com isso. Partimos deste caso em concreto para analisar os fenómenos de violência entre os jovens e também o bullying. São por isso nossos convidados neste jornal Leopoldo Carvalhais, é advogado, e também Maria Beatriz Pereira, investigadora do Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho, a quem agradeço também por estar presente. Começo por si, Sra. Doutora. Muito boa noite. E por lhe perguntar daquilo que viu através do vídeo que já se tornou viral, se podemos dizer que isto se trata de um fenómeno de bullying, se tem as mesmas características do bullying. Muito boa noite e muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. De facto, trata-se de uma situação de bullying, apesar de estar fora dos muros da escola, mas é uma agressão entre pares e claramente, pelo que se vê do vídeo, é certamente algo que aconteceu naquele momento, mas que já teve outros episódios anteriores e, portanto, há ali um contínuo. Isso consegue-se perceber pela atitude quer do agressor, quer também da vítima, essa continuação de que fala? Sim, quer pelos agressores, que parece quase tratar-se de uma espera, mas também pela própria vítima, que ficou incapaz de reagir à situação e, portanto, claramente terá havido outros episódios e, eventualmente, situações que terão também ocorrido dentro dos muros da escola. Sra. Doutora, vamos perceber também a parte legal destas situações e pergunto-lhe, Dr. Leopoldo Carvalhais, tendo em conta que a queixa foi feita hoje e o caso trata-se de um caso antigo, um caso que tem quase um ano, pergunto-lhe se há validade nesta queixa ou se há prazos para que a queixa tenha que ser feita. Olá, boa noite. Há prazos. Há prazos, mas os prazos dependem muito da natureza do crime, ou seja, nós podemos categorizar este crime como um crime de natureza semipública ou até um crime de natureza pública, e se o crime for de natureza semipública, há um prazo de 6 meses para a apresentação da queixa e esse prazo conta da data do conhecimento da agressão. Diríamos aqui, pelo que vemos do vídeo, que o que existe é o conhecimento imediato por parte da vítima relativamente à sua... Ou seja, pode ter caducado nesse caso. Pode ter caducado no caso de ser categorizado como um crime de natureza semipública. Embora, olhando para o vídeo, ele possa ser categorizado como um crime ou um crime de sequestro, com algumas características que o poderão levar a ter uma forma mais qualificada, que tem a ver com o número de agressoras, com a situação da própria humilhação. Isso será a ofensa à integridade qualificada ou diferente? Pode ser qualificado como ofensa à integridade física qualificada e essa qualificação tem a ver com a pluralidade de agressores e também com a especial perversidade da agressão, por facto de serem vários agressores, a incapacidade de reação da própria vítima. Pode ser também categorizado como um crime de sequestro, com a agravante do exercício de humilhação e do tratamento degradante que é infligido a este jovem. Doutora Maria Beatriz Pereira, olhando para o que o vídeo nos dá a conhecer, eu pergunto-lhe se há um perfil de quem pratica bullying, se é possível, de facto, tipificar quem pratica o bullying. Podemos falar de algum perfil, mas sobretudo podemos falar dos efeitos negativos para as vítimas e também para os agressores. Nós sabemos que para estes jovens é um momento de grande dificuldade, em particular para a vítima, e sobretudo isto vai ter efeitos negativos não só no imediato, mas também a 1 ano, a 2 anos, a vários anos. Ou seja, vai afetar a vida futura se não tiver um acompanhamento imediato e um acompanhamento também em termos familiares. Que já deveria ter acontecido, tendo em conta que falamos de há 1 ano atrás? Já deveria ter acontecido, mas eventualmente até deveria ter iniciado mais cedo. Ou seja, a escola deveria ter diagnosticado esta situação e, portanto, aquele jovem deveria de imediato ser acompanhado e encaminhado para evitar chegar a situações desta gravidade. Mas também para os agressores que estavam, os jovens que agridem, também futuramente uma boa percentagem deles irá ter problemas com a justiça, porque é isso que nos dizem as estatísticas e, portanto, também se fossem diagnosticados mais cedo pela escola, poderiam ser acompanhados
acompanhados encaminhados para o psiquiatra, o pedopsiquiatra e para o psicólogo, e eventualmente evitaríamos que alguns destes casos chegassem a situação de... Uma vítima pode tornar-se um agressor no futuro? De facto, isso verifica-se. Verifica-se quando o ambiente familiar já é um ambiente de grande violência. Muitas destas crianças, ao entrarem na escola, deixam de ter o papel de, portanto, vítimas e passam a assumir o papel do agressor. Ou seja, reproduzem aquilo que foi a aprendizagem realizada no seio da própria família para resolver os conflitos. Em vez de os resolverem de uma maneira assertiva, passam a resolvê-los também de uma maneira violenta. Relativamente, Dr. Leopoldo Carvalhais, à questão da queixa que falávamos aqui, foi feita pela vítima, pela mãe da vítima também. Aquilo que eu pergunto é, quando falou aqui na questão de poder ser um crime semipúblico, pode ser denunciado por outra pessoa que não o envolvido neste caso? Não. No crime de natureza semipública, a queixa há de ser apresentada pela vítima, no caso de ser menor, como parece ser o caso, pelos seus representantes, que serão, em princípio, os pais. E, além da queixa formal, o Ministério Público decidiu também abrir um inquérito tutelar educativo. O que é que significa isto, ou este inquérito, o que é que significa? O processo tutelar educativo, como é que eu poderia enquadrá-lo? Uma espécie de processo penal para adolescentes, para menores de 16 anos. Ou seja, nós temos a responsabilidade penal em Portugal estabelecida para maiores de 16 anos. Quando alguém é menor de 16 anos, ele não deixou de praticar o crime. Os factos que são tipificados como crime, simplesmente o processo é um processo tutelar educativo, não é um processo penal. Ele não corre, como nós estamos habituados a ver na polícia, ou no Ministério Público, ou órgãos de polícia criminal, ele corre numa jurisdição de menores, num Tribunal de Família e Menores, acompanhado pelo Ministério Público, que está no Tribunal de Família e Menores, ou no Juízo de Família e Menores, e é um processo que, seguindo uma estrutura de investigação, como é o processo penal, tem um tratamento diferente em razão da idade ou da menoridade de 16 anos do arguido. Um dos agressores tem agora 17 anos, à altura dos factos não os tinha. Teria 16? Teria 16. Tem já a idade penal. E, portanto, já sujeito à idade penal, ou seja, poderão coexistir para os mesmos factos, havendo uma pluralidade de agressores, responsabilidade penal e há um processo penal, e a responsabilidade ao nível tutelar educativo, que terá um processo tutelar educativo. Doutora Maria Beatriz Pereira, depois deste caso ficar conhecido e tornou-se de facto viral, conseguimos também ouvir o que, pelo menos o pai de uma das agressoras já prestou algumas declarações, e ele dizia que estava chocado e de certa forma impreparado para lidar com esta situação. Há, de facto, esta impreparação dos pais para lidar e até identificar este tipo de fenómenos, quer sejam os filhos agressores ou vítimas? Sim, de facto ainda há muito desconhecimento desta matéria e nos programas de intervenção que tenho defendido para as escolas, a formação não se limita apenas à formação de professores, dos funcionários, mas também à formação dos próprios pais, porque só assim eles poderão estar mais atentos a estas situações e também podem ter uma ação interventiva. E aos próprios alunos, porque os próprios alunos também devem prestar atenção e eles próprios podem ter um papel de prevenção se, em vez de estarem a apoiar o agressor, tiverem uma atitude positiva de defender a vítima. E por isso essa formação é essencial para todos. E por isso para os pais, muitos pais muitas vezes são apanhados de surpresa com os comportamentos dos filhos nas escolas, mas a própria escola também tem uma obrigação de identificar os casos e encaminhá-los, em vez de ignorar estas situações. Tendo em conta que esta foi fora da escola, é mais difícil essa identificação, porque o aluno apenas pertencia a uma escola e os agressores eram de outra escola. Mas há falhas na educação? Eu pergunto, o que é que pode falhar, se é que algo está a falhar na educação destes pais? O pai pedia até desculpa precisamente por isso, por haver alguma falha que tenha levado a este comportamento da filha. A nível da educação, sabemos que é sempre muito complexo educar e os pais têm que desenvolver os valores junto dos filhos desde muito cedo. A escola tem que contribuir também para que esses valores sejam desenvolvidos desde idades muito baixas, mas há um período, exatamente o período dos jovens que aqui foram envolvidos, é um período em que eles começam a valorizar
valorizar muito mais o papel dos colegas do que ouvir os próprios pais. E por isso mesmo é uma fase em que o pai deixa de ter controle sobre a atividade dos alunos e das crianças e dos filhos, neste caso. E por isso não é muito fácil, é o momento de tomar as suas próprias decisões e nem sempre se acompanha de muito perto e se conversa, sobretudo o diálogo entre o pai e o filho, a família e os filhos, muitas vezes é abandonado pelos afazeres pessoais. E é importante não só questionar os filhos sobre o seu dia-a-dia no rendimento escolar, mas também sobre o seu dia-a-dia relativamente à socialização, ao tempo que passam com os outros colegas. E há sinais, quando um filho é vítima de bullying, há sinais que os pais devem estar atentos? Sim, em situações extremas a criança pode mesmo recusar-se a ir à escola e muitas vezes essa recusa tem a ver com a vivência de situações muito graves de bullying, pode começar a emagrecer, o rendimento escolar pode baixar e esses elementos juntos temos que prestar uma grande atenção porque podem indicar exatamente que está a viver um momento de bullying, de grande vitimação e encaminhar, pedir logo ajuda para essa criança. Dr. Leopoldo Carvalhais, falou aí há pouco das questões de serem ou não 15 anos ou 16 anos, que aí já tem um enquadramento legal diferente, a nível de uma eventual penalização. O que é que está previsto na lei para estes casos? No caso do processo tutelar educativo, há várias medidas e são sempre medidas que, também à semelhança do processo penal, são medidas, a ideia do legislador é a menor medida possível, mas que seja a medida suficiente para evitar a repetição do crime e para evitar outras situações. Por exemplo, poderão ser impostas ao menor a proibição de se fazer acompanhar daqueles que participaram no crime, poderá haver a condenação ou obrigar o menor à reparação, e a reparação pode ir desde o pedido de desculpa, que será feito numa audiência, será um processo formal perante o juiz, perante o Ministério Público, de preferência na presença dos pais. Mas o que é engraçado é que no processo tutelar educativo há sempre a preocupação de envolver os pais e o próprio menor na medida que lhe vai ser aplicada. Ou seja, a ideia é que o menor aceite como justa a medida tutelar que lhe é aplicada e envolver os pais nesse processo, que os pais também a entendam como justa, como suficiente, como necessária. Para que ela seja também aplicada, para que ela seja cumprida, aliás. E para que o menor interiorize o desvalor, digamos, a parte negativa do seu comportamento e que esse não é o modo de se relacionar com os outros jovens, com a sociedade em que está inserida. E, portanto, há sempre esta preocupação educativa para além da questão da penalização que tem que existir. Doutora Maria Beatriz Pereira, certo é que o vídeo chega-nos quase um ano depois, cria de facto aqui um fenómeno viral, que quase todas as pessoas têm tendência a ter uma reação a este vídeo. O facto de ter estado numa rede social também potencia esse facto e temos de facto várias pessoas a deixar agora algumas mensagens quase de ódio contra estes agressores. Não podemos aqui agora estar gerada uma situação de alarme social e até de os próprios agressores serem agora vítimas de outro tipo também de fenómenos por aquilo que fizeram? É claro que estando numa rede social e são muitas as pessoas que se indignaram e com razão com a situação, mas não queremos crucificar estes jovens, não é essa a ideia. O Tribunal tem o seu espaço, é ele que compete tomar decisões e o papel das pessoas que quiserem ajudar é tentar encaminhar e ajudar a encontrar soluções, a resolver os conflitos. E também nas situações do dia-a-dia, em que se observam situações de agressão, e são muitas hoje já, mesmo na rua ou dentro da escola, é não tapar os olhos a estas situações, mas pelo contrário, ter uma atitude de intervenção. E se está na escola, o professor ou o colega, o outro aluno, outro qualquer interveniente deve ter uma atitude de defesa da vítima, mas também na rua, sempre que isso aconteça, devemos ter uma atitude de defender e não de agredir e
e estimular e desencadear novas agressões, porque não é esse o objetivo é tentar encontrar soluções e que estes jovens aprendam a resolver os seus conflitos não de forma violenta, mas de forma assertiva. Dr. Leopoldo Carvalhais, para terminar, gostava apenas de lhe perguntar uma questão relativamente à criminalização do bullying, porque chegou a haver uma proposta de lei que previa de facto a inclusão deste novo tipo de crime, isto já em 2010 no governo de José Sócrates. Essa proposta acabou por caducar, se podemos dizer assim, em 2011 e não existe de facto, ou não houve pelo menos uma proposta de criminalizar. Significa que pergunto-lhe se acha que esse é o caminho, a criminalização do bullying, ou não? Algum tratamento legislativo tem que ser dado. De facto, havia uma alteração legislativa e a alteração legislativa caducou com a queda do governo do primeiro-ministro José Sócrates. O que se passa é que nós assistimos a um fenómeno que tem décadas já, que é de criarmos especialidades e subespecialidades de crimes que não resolvem o problema, do meu ponto de vista, porque o tratamento de fundo não se resolve só por via legislativa. Ou seja, há um fenómeno que é um fenómeno de escola, há um fenómeno que tem que envolver a comunidade educativa, a comunidade escolar, e os professores não estão preparados para isso, os conselhos legislativos não estão preparados para isso, e não é só a tipificação, porque se nós pensarmos bem, um crime de bullying é normalmente também um crime de ofensa à integridade física. Ou pode ser um crime de sequestro, é um crime de coação. Há uma série de outros crimes. O que se passa é que o fenómeno de bullying é um fenómeno muito associado ao ambiente escolar, é muito associado à juventude e é muito associado ao componente de grupo próprio da adolescência. E, portanto, de facto, há necessidade de criar, digamos, uma especialização deste crime para, se possível, lhe dar uma resposta. Mas não chega. Não chega, como nunca chega a criar só uma lei, porque os problemas em Portugal... Doutora Maria Beatriz Pereira, concorda de facto que não chega a legislar, tendo em conta o que disse há pouco? É claro, é preciso criminalizar, mas fundamentalmente é preciso trabalhar na prevenção. E essa prevenção tem que ser iniciada logo na pré-escola, logo na escola primária, e todo o trabalho que for realizado a esse nível vai certamente ajudar a prevenir muitas situações futuras, a evitar que alguns destes casos cheguem à criminalidade e evitar também que muitas destas crianças venham a sofrer mais tarde depressões na vida adulta e precisem de um acompanhamento na saúde que é muito mais caro do que o trabalho que é de os acompanhar logo, diagnosticar na escola e fazer esse acompanhamento. E para além disso, os conselhos diretivos das escolas e os próprios professores só ganham se identificarem estas situações em vez de, em algumas das situações, ignorarem, porque é evidente que ao diagnosticar tem que haver uma intervenção e se ignorarem a situação nada será feito. Fica resolvido. E isso é fundamental. Doutora Maria Beatriz Pereira, agradeço por ter estado connosco também no Jornal Diário do Porto Canal. Obrigada, doutor Leopoldo Carvalhais, por ter estado connosco esta noite também.